Renan, hoje é Dia Nacional da Adoção. Você ontem caprichosamente abriu assim a semana trazendo entrevista, esse bate-papo gostoso que você dizia em off, Reinaldo, como a gente pode aprender com essas famílias que optaram, assim, escolheram adotar, os chamados filhos do coração. E você testemunhou, você foi em loco, você conversou com as pessoas e hoje segue esse assunto e vai ser assim durante a semana, né, Renan? Com certeza, hoje a gente continua com esse trabalho, com essa série de reportagens. Ontem eu trouxe a Nilva falando por aqui, ela falou do processo dela e tudo mais, dando a abertura, e quem quiser ver também está disponível o áudio no nosso canal do YouTube, está disponível a matéria escrita juntamente com o áudio também no nosso portal rvp.com.br, você entra lá e acessa, pode acompanhar, pode ler, pode ouvir, enfim. E hoje a gente vai estar trazendo a Martinha, nossa amiga Martinha, trabalha ali na Extincel. Ela também é mãe adotiva dos filhos delas e ela nos conta como que se deu esse processo, como que chegou nesta vontade. Bom dia, Martinha. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, Renan, a história começou assim. A gente casou, depois de 5 anos, a gente resolveu ter nossos filhos, né? E nós tivemos, né, 2 filhos biológicos. Uma menina, que ela faleceu com 12 dias depois de nascida. Ela nasceu com problemas e o menino, logo depois de 1 ano e pouquinho, ele nasceu também e acabou por falecer 3 meses e meio depois, né? Depois de muitas internações, muito sofrimento, assim, pela gravidade que ele tinha num problema cardíaco. Então, assim, depois disso, né, depois de enterrar 2 filhos, né, um sofrimento bem grande, não só para mim e para o meu esposo, mas assim para a família toda. Nasceu, assim, o sentimento de adoção. A gente foi para uma cidade, logo depois que faleceu o Murilo, a gente foi lá para Campo Largo, onde morava uma irmã minha. A gente foi passar uns dias para tentar esquecer, para tentar espairecer um pouco, né? E assim, já nesse lugar lá em Campo Largo, a gente já foi no fórum. E já começamos a ver quais seriam os papéis que era necessário para adoção. E eles já passaram uma lista toda, que são vários documentos que são precisos, né? Para poder adotar, né? E a gente já começou, né, essa caminhada aí de providenciar tudo, né? A gente já colocou em 3 cidades, daí voltamos para Coronel, deixamos em Campo Largo, deixamos em Chupim, deixamos aqui em Coronel Vivida. E assim, lá em Campo Largo ainda, assim, bem interessante, que a gente estava caminhando, acho que de volta até do fórum, né? Meu esposo olhou para mim e falou assim, eu sinto já no meu coração que Deus tem preparado o nosso filho, logo ele vai vir. E realmente, né, em casa, depois que a gente chegou, eu cheguei, assim, era assim um tempo bastante de tristeza, né, por não ter os 2 filhos que eu tinha tido, as 2 gravidezes completa e tudo, né, e orando, falando com Deus, né, lendo a palavra. E assim, eu me lembro bem da noite em que eu estava lendo em Jeremias, lá onde que Raquel, né, chora por seus filhos, né, que não estavam mais com ela, né, mas Deus consola dizendo que chega de pranto e de dor, que eu vou devolver os teus filhos. E isso aconteceu, né, assim, deu uma esperança muito grande no meu coração como mãe, né. No dia seguinte já veio um telefonema e a Ana Júlia já estava por vir, né. Hoje ela já está com 19 anos e também eu sabia, né, como Deus falou, devolverei os teus filhos, eu sabia que Deus ia mandar o nosso menino também em adoção, né, da mesma forma, porque eu continuava na fila de adoção apta para adotar, né. E 1 ano e 4 meses depois veio o Rafael. Veio para alegrar ainda mais a nossa casa, né. Eles são filhos abençoados, né, que, como eu digo assim, o amor que nós sentimos e a nossa família sente por eles não tem diferença alguma, né. Eu, como mãe, eu poderia dizer que daria minha vida por eles da mesma forma se eles fossem biológicos. Eu aconselho a adoção, eu acho, assim, uma história linda, né, um pouco triste no início, mas uma história que acabou num final, assim, tão feliz, né, porque para nós eles são a alegria da nossa casa, né. A Ana com 19 anos e o Rafael com 18 anos já. Por volta de que ano, mais ou menos, que você deu entrada nesse processo, que tudo isso aconteceu? Então, Renan, na época, né, acho que era em 2001, que foi no mesmo ano em que eu perdi a minha filha, Gabriela. Então, foi em 2001 que eu iniciei, né, o processo. Logo depois, era diferente, né, agora é uma fila única. E nessa época minha, era assim, cada cidade você deveria colocar os papéis. Então, se eu não me engano, no fórum, me falaram assim, na época,
época, tinha uma criança apta para adoção. Ela era primeiro falada para o pessoal da própria cidade, se havia desejo, né, de receber aquela criança, porque assim, quando você vai dar a entrada nos papéis, eles pedem se você deseja algumas especificações, né, menino, menina, que idade, cor, assim, coisas assim que eu acho que mãe que deseja um filho não escolhe tanto, né? Então a gente não colocou nada disso, né? A gente colocou que tanto fazia menino ou menina, mas Deus, como falou para mim, ele mandou a menina e depois o menino. Mas foi em torno de 2001 que nasceu a Ana Júlia e em 2003 nasceu o Rafael, né? Deu 1 ano e 4 meses depois, né? Um do outro. Você acha que de lá para cá o processo burocrático envolvendo a adoção mudou bastante? Eu acho que, assim, mudar, creio que não, né? Porque eu acredito que é mesmo os papéis que são pedidos, né? E eu acho que, assim, quando você opta por isso, você opta por amar, né? Eu sempre digo assim que filho você ama porque é filho, né? Mas o filho adotivo você escolhe amar, né? Você escolhe dar esse amor familiar, esse amor de mãe, esse amor de pai. É muito bom. Eu amo os nossos filhos, assim, meu esposo, minha família. Eles só têm nos dado alegria. Você, como é uma pessoa que adotou seus filhos, peço que você deixe uma mensagem para quem de repente sente vontade de adotar, para quem não pode ter o próprio filho, assim, naturalmente, quer adotar, mas de repente está inseguro. Quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa. Então eu quero dizer assim que quem tem o desejo de ter filhos não tem absolutamente diferença alguma em ser filhos do coração e em ser filhos biológicos. O amor que você tem para dar por eles, eu creio assim que é a mesma coisa. Vale muito a pena, É um pouquinho burocrático, mas eu acho que até essa burocracia é válida, porque mães, às vezes, que a gente sabe de tantas, né, que às vezes não estão tão certas disso, já desistem. E mães que vão até o fim e lutam por isso, eu creio que assim estão aptas para adotar, estão aptas para dar esse amor tão grande para esses filhos que necessitam tanto, né? E assim, não é só um bem que você faz para os filhos, porque o bem que eles fazem para nós é imenso. Então a gente da equipe aqui da Palote, a gente deixa os parabéns por essa atitude linda para você e para o seu marido. Muito obrigada a todos e muito obrigada porque vocês têm divulgado esse assunto que é tão bonito. São histórias, eu acredito que as outras histórias que você ainda vai falar, Renan, vão ser tão lindas quanto a minha. Com toda certeza, a história da Martinha e do marido dela, é uma história Paulo. Que, olha, eu fico até arrepiado de pensar, ouvir, lembrar na hora, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, é algo que a gente pensa, poxa, imagina o sofrimento, a dor que essa família passou para depois ter essa alegria, ter corrido de atrás, porque a gente sabe, na época era mais burocrático como agora, diferente de agora, né? Agora tá mais, entre aspas, despachado, como diria no linguajar popular, assim. Então, é uma coisa diferente. Então, acho que esse assunto deve ser mais falado. São, assim, histórias, né, reais, que ajuda a gente a melhorar como ser humano, como pessoa, como nós já falamos ontem, viu, Renan?